Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente no nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de compartilhar com você uma coisa muito interessante sobre o juízo final. Quando eu era mais novo, todas as vezes que o pastor falava, pregava sobre o juízo final, eu imaginava dois tipos de pessoas nesse julgamento: o ímpio e o justo. Eu sempre imaginava esses dois tipos de pessoas, o justo e o injusto. Para mim, era esses dois tipos de pessoas que estariam ali. Mas, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o texto da palavra de Deus, nós vamos ter três tipos de pessoas diante do tribunal. Nesse julgamento, nós vamos ter três tipos de pessoas. No livro de Mateus, no capítulo 25, o próprio Jesus está dizendo assim, olha só, capítulo 25, o versículo 31, que está falando do grande julgamento. Diz assim: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E porás as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, ou seja, as ovelhas: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestiste, estava enfermo e me visitastes, preso e foste me ver. Então perguntaram o justo: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos, ou nu ou te vestimos? Então, quando estivemos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei respondendo disse-lhe: em verdade vos afirmo que sempre que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Uma vez eu parei, eu fiquei entendendo o que estava acontecendo aqui. Tenta entender o que está acontecendo aqui. Existe três tipos de pessoas nesse tribunal. Existe três tipos de pessoas que estão aqui. Olha só o que o próprio Jesus Cristo está falando. Se nós não lermos cuidadosamente, nós não vamos perceber, nós não vamos nos atentar o que está acontecendo aqui. Existem três tipos de pessoas. E porque nós lemos e muitas vezes nós não paramos, nós não analisamos, não fazemos uma exegese no texto, nós não entendemos quem são as pessoas que estão aqui. Veja que nós temos três tipos de pessoas que estão aqui nesse julgamento. Primeira pessoa está aqui no versículo 33 e no 34. São as ovelhas. Primeiro tipo de pessoa, são três. Primeiro, as ovelhas. Quem são as ovelhas? As ovelhas são os obedientes. Olha só, as ovelhas são os justos. Ovelhas, elas são comparados aqui por Jesus Cristo, nesse texto, como aqueles que são justificados por Jesus Cristo. Porque ovelha é um animal dócil. Ovelha é um animal fácil de se domar. Por isso Jesus chamou de ovelhas. Então, nós devemos ser obedientes à palavra de Deus. Nós devemos nos comportar como ovelhas. Jesus colocou as ovelhas à sua direita e o bode às suas esquerdas. Então, as ovelhas foi dado o reino dos céus. Porque ovelha
é aquela pessoa que é dócil, é aquela pessoa que é fácil de ser domada, é aquela pessoa que não reclama, é aquela pessoa que cumpre a sua missão. Esse é a ovelha. Ovelha não dá coice, ovelha não fofoca, ovelha não prejudica o próximo, ovelha não é um animal de briga, não é um animal violento, ovelha não faz isso. Ovelha é um animal dócil. E por que Jesus está chamando essas de ovelhas? Por quê? Porque a ovelha, ela prepara para o pastor, né? Vamos lá, para o animal ovelha. O pastor cuida da ovelha, mas a ovelha, ela sustenta o pastor. Ela não é a ovelha, ela cede a lã, ela cede a gordura, a carne, enfim, o leite. Então, a ovelha, ela é para alimentar o pastor. E Jesus, ele está dizendo, olha, eu estive preso, eu estive nu, né? Eu estive forasteiro. O que Jesus está dizendo? A ovelha é aquela que contribui para o crescimento do reino de Deus. É aquela que ajuda o próximo, é aquela que ajuda o necessitado, é aquela que faz o reino de Deus andar, é aquela que patrocina o crescimento do evangelho, é aquela que envia missionários. Essa é a ovelha. A ovelha é aquela que é participante do reino do Senhor Jesus. Por isso que Jesus, ele disse assim, que nós temos que obedecer a palavra dele, fazendo do melhor jeito, de coração. Ele disse, tudo que vos fizer, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. O apóstolo Paulo deixa essa referência maravilhosa, está lá em Colossenses 3. Tudo que nós fizermos, vamos fazer de todo o coração, como que se nós estivermos fazendo para Deus. Então eu faço uma pergunta para você. Você é ovelha? Teremos 3 tipos de pessoas no julgamento. A primeira é a ovelha. Eu te pergunto, você é ovelha? Você é uma pessoa que contribui para o crescimento do reino de Deus? Você é uma pessoa dócil? Você é uma pessoa fácil de ser domada? Você é uma pessoa que obedece? Você é uma pessoa que se sujeita? Ou você é uma pessoa rebelde? Porque então, aqui também tem o segundo tipo de pessoas. Olha só, o versículo 41 até o versículo 46, por exemplo, ele vai falar dos cabritos. Olha só, o segundo tipo de pessoas é o cabrito. Olha quem é o cabrito. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestiste, achando-me enfermo, preso, não foste me ver. E eles lhe perguntarão, Senhor, quando foi que nós te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, e não te assistimos? Então ele responderá, em verdade vos digo, que sempre que deixastes de fazer a um destes pequeninos, a mim deixaste de fazer. O castigo para vocês é o fogo eterno, porém, para o justo, a vida eterna. Então aqui nós temos o segundo tipo de pessoas neste julgamento. Quem? Os cabritos. Os cabritos representam as pessoas desobedientes, aqueles que a palavra de Deus chama de injustos, aqueles que não se importam com a vontade de Deus, aqueles que não se importam com o reino de Deus. Um cabrito parece ovelha no meio do rebanho, mas não é ovelha, é cabrito. O cabrito, ele não é um animal dócil, não é um animal fácil de domar. Ele gosta de pular cerca, ele gosta de ficar empoleirado em lugares difíceis. Ele sobe até em árvore, o cabrito sobe até em árvore, sabia? Ele não gosta de ser amarrado. Quando ele é amarrado, ele come a corda e ele foge com facilidade. Então, ele é desobediente. O cabrito não é ovelha, ele é desobediente. Ele não obedece os seus líderes, ele faz empurrado, ele faz quando ele é obrigado a fazer. O cabrito é assim. O cabrito não coopera com lã, o cabrito não dá leite, o cabrito é terrível, o cabrito é um injusto, ele é comparado como injusto. E se você marcar bobeira, ainda ele dá uma cabeçada nas suas costas. Você não pode virar as costas para o cabrito que ele está te apunhalando. É isso daí, eu já levei uma cabeçada de um cabrito. Não estou falando de pessoas, não, de cabrito. Eu estava no pasto uma vez e o cabrito me deu uma cabeçada. Então, é assim, o cabrito, ele é terrível,
ele é desobediente, ele não obedece, ele é rebelde. Ele é rebelde. Quando o seu líder fala com ele se rebelia, ele vira a cara, ele se fecha, ele se tranca, ele emburra, fica emburrado. Ele é terrível. O cabrito não coopera para o crescimento do reino de Deus. O cabrito não ajuda os pobres, os necessitados. O cabrito não oferta, não dizima. O cabrito não está nem aí para a expansão do reino de Deus. Ele questiona, ele é rebelde, ele pula a cerca, ele é terrível. Ele não faz parte do rebanho, ele fica pulando a cerca toda hora. Ele quer comer no outro rebanho, ele quer comer no outro pasto. É terrível, o cabrito é terrível. Só que observando a palavra de Deus, nós vemos que existe um outro grupo de pessoas. Quem? Os pequeninos. Eu nunca tinha me atentado para isso. Quando era mais jovem, o pastor falava do julgamento, eu só via justo e injusto. Mas aqui nós temos o quê? Os pequeninos. Veja que os pequeninos são aqueles que precisam da ajuda de Deus. Os pequeninos são aqueles que precisam da nossa ajuda. Olha só, a ovelha é que ajuda os pequeninos, o bode é o que não ajuda os pequeninos. Então, esse grupo de pessoas que estão aqui, que Jesus ele fala para estes pequeninos, significa, olha, esse verbo de ligação significa que os pequeninos estão ali também. Para esses pequeninos, quem são os pequeninos? São pessoas inocentes. Os pequeninos são aqueles que tiveram menos condição de receber a palavra de Deus, de receber a vontade de Deus. Eu acredito que são aqueles com problemas mentais, com problemas psicológicos, ou aquelas pessoas que foram privadas de conhecer a palavra de Deus. Esses são os pequeninos, aqueles que foram enganados pelo sistema religioso. São os pequeninos, tanto os que têm problemas mentais, psicológicos, como aqueles que foram privados, enganados pelo sistema religioso. Então vejo que na sociedade existem vários tipos de pessoas. E nós não estamos aqui para fazer a separação. Nós não estamos aqui para apontar quem é ovelha ou quem é cabrito e quem são os pequeninos. Esta separação será feita pelo próprio Senhor Jesus. É o que o texto está dizendo, que ele vai separar. Ele separará a ovelha dos cabritos. E vai mostrar, apontar para os pequeninos, aqueles que foram privados da palavra ou aqueles que têm problemas psicológicos. Então veja que a sociedade, ela considera essas pessoas como pequeninas. A sociedade olha lá para uma pessoa que tem um problema mental como pequeno. É ou não é? Mas e Jesus? Jesus é pequeno? Jesus é pequeno? Ele nasceu pequeno, ele viveu como homem, ele morreu, ressuscitou e recebeu a glória, poder e majestade. Então Jesus é grande. E Jesus está dentro dos pequeninos. Por isso que ele fala, quando você fizer para um dos pequeninos, você está fazendo para mim. Por quê? Porque Jesus está dentro desses pequeninos. Está ali. Então, qual o propósito de existir os pequeninos? Às vezes a gente fala assim, por que nasceu uma pessoa com problema mental? Por que Deus permite que uma pessoa nasce assim? Tem gente que até se revolta com Deus. Por que nasce uma pessoa com problema mental? Por que nasce uma pessoa com privação? Essas pessoas nascem porque elas são instrumentos nas mãos de Deus. Elas são necessárias para separar o bode das ovelhas. Então, esses pequeninos, essas criancinhas que nascem com problemas mentais, elas são anjos de Deus aqui na terra, vestindo uma cobertura de carne e osso, como inocentes, para separar o bode, o cabrito das ovelhas. Elas são instrumentos. Então, se você se questiona por qual o motivo da existência delas, o motivo da existência delas são esses. A necessidade da separação dos bodes, dos cabritos, do rebanho do Senhor Jesus. Por quê? Porque Jesus está dentro delas. Jesus habita nelas. Por isso que a palavra de Deus diz assim, que todo aquele que se exaltar vai ser humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Então, esses pequeninos são instrumentos. Então, nós temos 3 tipos de pessoas aqui no tribunal. Temos a ovelha, temos o cabrito e temos os pequeninos. Em qual deles você se encaixa?
Ah, bispo, eu sou ovelha. Mas e as obras que você está praticando? Quais são as obras que você está praticando? Você é uma pessoa que semeia? Você é uma pessoa que ajuda? Você é uma pessoa que tem amor? Ou você é cabrito? O que você é? Que tipo de obra? Jesus deixou claro. Pelos frutos se conhece a árvore. A árvore. A árvore se conhece pelos frutos. Qual é o fruto que você está produzindo? Não tem como você produzir espinho e falar que você é videira. Não, é impossível. Isso daí é impossível. Então, reflita sobre isso, pense sobre isso, tá bom? Estou encerrando o vídeo por aqui, para não ficar muito longo. Que o Eterno te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Ele derrame chuvas de bênçãos sobre a sua vida. E que a bênção de Alro possa estar na sua casa, no seu lar, na sua família, e te alcançar e te dar a direção. Shalom.